Capítulo 27, exercício 43. A figura P2743 mostra um bastão fino de comprimento L e carga total Q. Obtenha uma expressão para o campo elétrico E a uma distância x da extremidade do inferior do bastão. Expresse a sua resposta em função dos componentes. Bem, aqui capítulo 27, exercício 43. A figura P2743 mostra um bastão fino de comprimento L e carga total Q. Obtenha uma expressão para o campo elétrico E e a distância x da extremidade inferior do bastão. Expresse sua resposta em função dos componentes. Bem, aqui a ideia é você dividir o bastão em pequenos pedacinhos, de tal forma que cada pedacinho possa ser considerado uma carga pontual. Então, mas para isso, para eu considerar um pedacinho que eu escolha, que eu divida com uma carga pontual, ele tem que ter um tamanho infinitesimal, senão eu não posso considerá-lo como uma carga pontual. Então, dessa forma, a carga está então a uma distância y do eixo de coordenadas estabelecido, que é a ponta da barra, e ele tem tamanho dy. Bom, o campo elétrico gerado por este pedaço no ponto P está na direção entre a carga e o ponto, e se a gente considerar a carga positiva, o campo elétrico está repulsivo, isso vai dar carga para o infinito. Como a carga tem tamanho infinitesimal, ela tem quantidade também infinitesimal, dq, e o campo elétrico também é infinitesimal. Bem, para cada carga que eu pegar em cima da barra, o campo elétrico vai ter uma direção diferente. Então o que a gente vai precisar é somar os componentes do vetor, certo? E os componentes do vetor, nós vamos ter basicamente duas componentes. Um vetor dE na direção x, que a gente vai chamar de dx, e um componente na direção y, que a gente vai chamar de dy. O que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o módulo dos dois componentes. Com isso a gente vai caracterizar o vetor. Bem, se eu considerar esse ângulo aqui como θ, esse ângulo aqui também será θ, e o módulo do nosso campo elétrico obedece à lei de Coulomb. Isso é kdq sobre r ao quadrado, onde r é a distância entre a carga e o ponto. Esse é o nosso r. Certo? Bom, mas o que a gente quer são os componentes, né? Então, vamos começar com a componente x, dx. Nossa componente x é simplesmente dE cosseno de θ. De θ é esse ângulo caracterizado aqui, e com o triângulo retângulo acima, a gente pode saber, a gente determina o cosseno, né, que é a cateto adjacente, que é o x sobre r. Certo? Dessa forma, o nosso dx, substituindo o dE e o cosseno, fica da seguinte forma: kdq sobre r ao quadrado vezes o cosseno, que é x sobre r. Bom, quem é o rzinho? Nosso rzinho é nada mais do que a raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Então, essa expressão fica dessa forma: kx vezes dq sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Bom, 3 meios porque fica, na verdade, é um rzinho ao cubo, né? E o r é raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado. Bem, aqui nós temos uma integral em dq, né, uma soma, né, se a gente for somar, nós vamos somar em dq, mas a nossa variável, quem varia aqui na verdade é o y, certo? Então a gente precisa relacionar q com y. De que forma que a gente relaciona? A gente pode dizer que dq é lambda dy, que é a densidade de carga, densidade linear, que é a quantidade de carga pelo comprimento, já que a carga é distribuída homogeneamente.
A gente só pode relacionar a lambda com Q sobre L total se a carga for distribuída de forma homogênea, que é o caso no problema. Então, o que a gente vai fazer é substituir simplesmente o dq na última expressão, e o nosso dx fica escrito da seguinte forma: kx vezes o dq, que é q sobre L dy, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então agora o que a gente vai fazer é somar o campo elétrico de todas as cargas. Então a nossa soma é essa aqui, certo? A soma em y, e pega toda a barra, isso vai de 0 até L. Ok? E no caso essa expressão fica assim: kxq sobre L vezes a primitiva da integral, que é y sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, de 0 a L. Então, dessa forma, a nossa componente x vai ter a seguinte expressão: x igual a kq sobre x, 1 sobre raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. Aqui o x cortou com x ao quadrado embaixo, ficou x. E quando a gente usa a expressão em L, o y fica L e corta com L embaixo. Para y igual a 0, o termo é igual a 0. Então essa é a expressão do nosso EX. Bom, o EY é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de cosseno de θ, é seno de θ, né? Então o nosso DEY fica DE seno de θ, e a expressão, substituindo da forma como a gente já fez na componente x, ele fica do seguinte jeito: k dq sobre r ao quadrado, que é o nosso dE, né? Vezes o seno, que é y sobre r, substituindo o dq e o rzinho, fica kq sobre L, y dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. É basicamente a mesma expressão acima do dx, né? É igual a essa expressão. A única diferença é que em vez de x em cima é y. Tá? Quando a gente faz a integral para poder somar a componente y, basicamente a ideia é esta. O que a gente está somando é este termo, o resto é constante, e vai de 0 a L. Certo? Então, no caso, o y fica kq sobre L, vezes a primitiva da integral, que é menos 1 sobre raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado, de 0 a L. Então fica kq sobre L, o valor em L menos o valor em 0. Mas como tem um menos na frente, a gente inverte os dois termos, e fica 1 sobre módulo de x, que é a raiz de x ao quadrado, menos 1 sobre raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. Esse é o valor da componente y, certo? A uma distância x do extremo. Já temos os dois termos, não é isso? O campo elétrico fica então kq sobre L, L sobre raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado na direção y, menos 1 sobre módulo de x, menos 1 sobre raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado na direção j. O único detalhe é que na direção j essa componente é negativa, porque o nosso y está verticalmente para cima e a componente y, na verdade, do ponto P do campo elétrico fica para baixo. Então, no sentido contrário do eixo positivo do y. Então, o i é positivo, né, porque vai estar para a direita, na direção x, na direção do eixo positivo de x, e o j vai dar negativo, que é para baixo. É isso.